Olá pessoal, no insight de hoje eu falo sobre qual é a relação entre medo e saúde. A relação entre medo e saúde, ela é profunda e é multifacetada. Isso mesmo, afetando tanto o seu bem-estar mental quanto o seu bem-estar físico. O medo é uma emoção natural. Ela é necessária, é claro, para a nossa sobrevivência, mas ela pode se tornar prejudicial quando é constante e em excesso, né? Levando a uma série de consequências negativas para a nossa saúde. Então aqui vamos explorar essa relação com mais detalhes. Então, eu diria que em primeiro lugar, o impacto do medo na saúde mental traz estresse e ansiedade crônicos, né? Porque o medo contínuo ele pode levar a níveis elevados de estresse e ansiedade. O corpo, nesse momento, ele entra em um estado constante de alerta, né? Liberando hormônios do estresse como o cortisol, né? Porque ele vai para a defesa, ele vai para a fuga, para a proteção, entende? Para a defesa, para defender. Essa é a natureza. Então, o estresse crônico ele pode causar exaustão mental, irritabilidade, dificuldades de concentração e, em longo prazo, ele pode contribuir, sim, para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e até causar a depressão. Já começando pelo transtorno de humor, por exemplo, né? É um dos fatores. Então, o medo constante, ele pode afetar, sim, o equilíbrio químico do seu cérebro, alterando a produção de neurotransmissores que são responsáveis pela serotonina e a dopamina, que é tão importante para o seu bem-estar. Isso pode levar a transtornos de humor, né? Como eu disse antes, a depressão, e afetar a sua capacidade de experimentar prazer e motivação em qualquer coisa que você vá fazer. Entende? Outro aspecto é a baixa autoestima e a autoeficácia. Então, o medo de falhar, né, ou de ser julgado, isso pode sim minar a sua autoconfiança e a crença na sua própria capacidade de enfrentar os seus desafios. Isso pode levar você a uma baixa autoestima, autossabotagem e evitar situações que podem promover o crescimento pessoal e também profissional. Em segundo lugar, quero falar sobre o impacto do medo na saúde física e do sistema cardiovascular. O medo ele ativa o sistema de resposta ao estresse, aumentando a frequência cardíaca e também, consequentemente, a pressão arterial. Então, o estresse crônico, no seu impacto, ele pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como a hipertensão, ataques cardíacos, derrames, disritmia. E isso afeta o sistema também imunológico, porque o estresse prolongado, ele suprime a função imunológica, reduzindo a capacidade do corpo de combater as infecções. Então, o impacto disso diz que pessoas que vivem com medo constante podem estar mais suscetíveis, sim, a doenças infecciosas e ter uma recuperação muito lenta. E isso é muito prejudicial. Então, o estresse constante e a ansiedade constante pode afetar o sistema digestivo, causando problemas como síndrome do intestino irritável, também úlceras gástricas, gastrites, né? Qual o impacto disso? Isso pode levar a desconforto abdominal, dores crônicas, a problemas digestivos persistentes, entre outros. Então, em terceiro lugar, eu quero falar aqui com você sobre a relação entre mente e corpo, psiconeuroimunologia. Esse é um estudo da interação entre o processo psicológico e o sistema nervoso, juntamente com o sistema imunológico, sistema imune do nosso corpo. Então, a pesquisa ela demonstra, por exemplo, que emoções negativas como o medo, o estresse, podem alterar a função imunológica
e contribuir para doenças crônicas. Em resposta a tudo isso, para você entender melhor, eu vou falar sobre a epigenética no aspecto dessa explicação, porque a epigenética ela explora como os fatores, né, ambientais à nossa volta, né, tudo que a gente vive, e também comportamentais, podem alterar a expressão gênica ou genética, né, sem mudar a sequência do nosso DNA. Né? E o impacto disso? Então, assim, ó, o estresse crônico e o medo, ele pode sim ativar ou desativar genes associados a doenças, influenciando a nossa saúde, né, e a predisposição a certas condições. Entende? Quarto lugar, superando o medo, né, para melhorar a saúde. Primeiramente é reconhecimento e aceitação. Então, o primeiro passo para superar o medo é reconhecê-lo e também aceitá-lo. Isso envolve, né, identificar as fontes do seu medo e compreender as suas origens sem fugir dele, sem fugir dessa realidade. Então pratique a autocompaixão e essa aceitação. Reflita sobre experiências passadas e como elas influenciam os seus medos atuais, entende? Outro fator importante são técnicas de relaxamento. Técnicas de relaxamento como meditação, respiração profunda, estado de presença, né? Podem ajudar a reduzir, sim, os seus níveis de estresse e de ansiedade. Então reserve um tempo diário, sabe? 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, 10 a 20 minutos para você praticar essas técnicas de relaxamento e atenção plena. Isso vai te ajudar muito. Outro aspecto é o suporte social. Se conectar com amigos, com familiares, grupos de apoio, isso pode proporcionar conforto e encorajamento também. Então fortaleça suas conexões sociais e busque apoio quando necessário, entende? E existe também a terapia de intervenção profissional. Então essa terapia cognitiva, né, comportamental e outras formas de terapia, como a energética, por exemplo, podem ajudar a restaurar e reestruturar os seus pensamentos negativos e enfrentar os seus medos de maneira muito mais saudável. Na ação, considere buscar ajuda profissional para desenvolver estratégias que sejam eficazes nesse enfrentamento. Outro aspecto importante, o exercício físico, por menor que seja, desde que ele te dê prazer, ele vai te trazer um bem extraordinário. O exercício regular, né, ele pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar o seu humor. Olha que legal. Né? E na ação, então incorpore aí na sua vida atividades físicas, na sua rotina diária, para melhorar a sua saúde mental e também física. Uma caminhada, ciclismo, correr um pouquinho, é importante. O medo pode ter um impacto significativo na sua saúde mental e física, afetando tudo, né? Desde o sistema cardiovascular até a função imunológica, entende? Então, reconhecer e enfrentar os seus medos é essencial para melhorar a sua qualidade de vida. Utilize técnicas de relaxamento, busque suporte social e considere a ajuda de profissional, né, de saúde mental, para você desenvolver estratégias eficazes nesse enfrentamento. Mas, acima de tudo, lembre-se que a transformação começa com pequenos passos e a prática contínua, né, da autocompaixão e da aceitação dessa realidade. Mas agora eu quero falar para você quais são as causas do medo. As causas do medo são variadas. Elas podem ser influenciadas por fatores biológicos, por fatores psicológicos, sociais e também ambientais, né? Então, entender essas causas é crucial para enfrentar e superar os medos de uma maneira muito eficaz. Então, quais seriam essas causas? Os fatores biológicos da genética, né? Algumas pessoas, elas podem ter uma predisposição genética para serem mais ansiosas, né? Ou pessoas mais medrosas, né? Certos genes podem influenciar a maneira como o cérebro processa o medo
e também a ansiedade. E o impacto disso pode resultar em uma maior sensibilidade ao estresse e também, né, uma resposta exagerada às situações percebidas como sendo ameaçadoras para essa pessoa, entende? Ou para você. Existe outro processo que é a neuroquímica, como eu disse antes, que nada mais é do que o desequilíbrio dos neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a norepinefrina, que podem afetar a maneira como o cérebro regula as emoções e respondem ao medo. E qual que é o impacto disso? São alterações na química cerebral que podem levar a uma maior vulnerabilidade ao medo e também à ansiedade. Dentro do aspecto da estrutura cerebral, eu diria para você que áreas específicas do cérebro, né, como a amígdala, por exemplo, estão diretamente envolvidas no processo do medo, né? Anormalidades ou hiperatividade nessas áreas podem aumentar a resposta ao medo. Então, no impacto disso, pessoas com uma amígdala hiperativa, né, ela pode ser mais propensa, sim, a desenvolver transtornos de ansiedade. O segundo fator são fatores psicológicos, né, com experiências traumáticas. E qual é a explicação disso para a nossa vida, no nosso cotidiano? Eventos traumáticos, especialmente na infância, né, podem deixar cicatrizes emocionais profundas e contribuem sim para medos persistentes na nossa vida. E o impacto disso é que são experiências traumáticas que podem levar a transtornos de estresse pós-traumático, como nós chamamos dentro da nossa área, e outras formas de ansiedade crônica, entende? Isso também tem tudo a ver com o próximo item, que são as condições da saúde mental. Porque os transtornos de saúde mental, como depressão, ansiedade e fobias, por exemplo, podem aumentar a predisposição ao medo. E qual o impacto disso? A presença de outras condições de saúde mental pode ampliar, na verdade, a resposta do medo e dificultar o enfrentamento para essa cura. Outro aspecto são crenças e pensamentos negativos, né? É muito comum na maioria da sociedade. Então, crenças irracionais e padrões de pensamentos negativos podem perpetuar sentimentos de medo. Então, a interpretação catastrófica, né, de eventos podem sim aumentar a percepção de ameaça na sua vida. Então, é viver em medo contínuo. O impacto disso são pensamentos negativos que podem criar um ciclo vicioso de medo, de ansiedade, levando à evitação de situações percebidas como situações ameaçadoras, né? Terceiro item é o fator social e ambiental também da família, né? Da maneira como os pais e cuidadores, né, lidam com o medo e a ansiedade pode sim influenciar diretamente a resposta das crianças. Então, ambientes familiares instáveis, né, ou abusivos pode aumentar muito a sensação de insegurança, principalmente nas crianças e depois em fase adulta. Então, crianças que crescem em ambientes inseguros, onde o medo é uma constante, né, isso pode sim desenvolver uma resposta exagerada ao medo, mesmo quando adolescentes ou mesmo quando adultos, se não detectar isso em tempo. Outro aspecto é a pressão social e cultural, né? Então, normas sociais, culturais, religiosas, né, podem impor medos específicos, como o medo de não atender às expectativas sociais, culturais e religiosas, entende? E o impacto disso é sobre a pressão, né, para se conformar a normas sociais, familiares, religiosas, né, que pode criar esse medo de julgamento, de rejeição, de fracasso, de culpa, de condenação, né? As experiências de vida é um outro fator, né? São experiências negativas ou de fracasso
em situações sociais, acadêmicas, ou até profissionais ou empresariais, né, que podem contribuir sim para o desenvolvimento de medos, de fobias, né? Então a repetição, né, de experiências traumáticas ou negativas pode reforçar o medo e a evitação de situações semelhantes, entende? Quarto lugar são fatores ambientais, ou seja, o ambiente de trabalho, por exemplo, né? Então, ambientes de trabalho estressantes, que são tóxicos, né, pode aumentar os níveis de ansiedade e, portanto, contribuindo muito para o aumento do medo, né? O impacto disso é que a pressão constante no trabalho pode levar, sim, ao esgotamento e a exacerbar a resposta ao medo, fazer com que isso só cresça e fique realmente muito maior. Outro aspecto são eventos de vida estressantes, né? Então, mudanças significativas na vida, como perda de emprego, divórcio ou morte na família de um ente querido, pode sim desencadear o medo e a ansiedade de uma forma muito forte e muito profunda. E o impacto disso são eventos estressantes, né? E desestabilizaram a sensação de segurança e aumentaram a vulnerabilidade a esse medo. Outro aspecto muito comum são as condições socioeconômicas. Então, a insegurança financeira e a falta dos recursos, né, podem sim criar um ambiente de incerteza e de medo constante. E qual que é o impacto disso, né? A preocupação com a estabilidade financeira, isso pode aumentar os níveis de estresse e de ansiedade de uma forma muito forte e muito intensa. Então, o quinto item tem relação com emoções e sentimentos. O medo é uma resposta emocional. É uma ameaça percebida, é claro, que pode ser real ou simplesmente imaginária. Então, as emoções, elas influenciam, sim, diretamente os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E o impacto disso são medos irracionais ou exagerados demais, né, que podem distorcer a percepção da nossa realidade e levar a uma resposta emocional desproporcional, trazendo muito sofrimento e dor. Outro aspecto são pensamentos e ações. Nossos pensamentos e crenças moldam as nossas emoções e sentimentos e, por sua vez, influenciam as nossas ações. Pensamentos negativos podem levar a ações de evitação e de isolamento. E o impacto disso é que esse ciclo pode perpetuar o medo e dificultar a superação de situações desafiadoras, impedindo essa cura, entende? Sexto item tem a ver com a interferência na saúde mental e física, e também química, e já também dentro do aspecto dos hormônios. Então, olha só, um medo crônico ele pode alterar a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, afetando a saúde física e a saúde mental. E o impacto disso é muito prejudicial, porque isso pode levar a problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares, distúrbios do sono, né? E um sistema imunológico enfraquecido, entende? E aí que entra a grande importância de você saber como acontece a epigenética e a neurociência nesse aspecto. A epigenética ela estuda com os fatores ambientais e comportamentais e no que isso pode alterar a expressão genética. Então, a neurociência ela explora como o cérebro e o sistema nervoso respondem ao medo. Então, portanto, essa relação diz que o estresse crônico e o medo podem sim ativar ou desativar genes associados a doenças, influenciando a saúde mental e também física. Então, na conclusão, eu digo para você que o medo é uma emoção complexa, com múltiplas causas e impactos na saúde mental e física. Compreender as raízes do medo, sejam elas biológicas, psicológicas, sociais ou ambientais, é essencial para você desenvolver estratégias eficazes
para esse enfrentamento e a cura. Ao reconhecer e abordar, então, essas causas, é possível, sim, reduzir a resposta ao medo e melhorar a qualidade de vida. Então, agora eu vou falar para você como você pode superar os medos específicos. Então, vamos lá. Superar medos específicos é um processo que envolve identificar, compreender, enfrentar esses medos de maneira gradual e estratégica, como eu disse anteriormente, para você em outro vídeo. Então, aqui estão alguns passos que podem ajudar nesse processo. A primeira delas é a identificação do medo pelo autoconhecimento. Então, reconhecer e nomear o medo específico é o primeiro passo, porque isso pode envolver uma reflexão profunda sobre todas as situações ou estímulos, né, que desencadeia esses medos. Qual que é o exemplo? Se você tem medo de falar, por exemplo, em público, identifique exatamente o que está desencadeando esse medo. É o medo de ser julgado? De cometer um erro? Ou de ser o centro das atenções? Ou de não agradar? Entende? Então, manter um diário onde você possa fazer essas anotações de situações que possam desencadear o medo, isso vai te ajudar a identificar os padrões e os gatilhos disso. Então, anote cada vez que você sentir medo de alguma coisa, o que estava acontecendo no momento e como você reagiu a isso, entende? É muito importante. O segundo é a compreensão do medo, né? O que diz sobre a exploração das causas. Então, entender a origem do medo pode ser crucial. Isso pode envolver explorar experiências passadas, traumas ou crenças que alimentam o medo. Um exemplo disso que eu posso lhe dar, se o medo de falar em público começou após uma experiência, né, embaraçadora na escola, por exemplo, e reconhecer se essa raiz pode ser útil ou não. Analise, né? E é sobre isso que eu vou falar, análise racional, né? Use a lógica, é claro, para desafiar os pensamentos irracionais que estão associados ao medo. Pergunte-se a você mesmo se o medo é proporcional à realidade daquela situação ou se já se tornou uma coisa exagerada, sem sentido. Pergunte-se qual é a pior coisa que pode acontecer ao você falar em público, né? E quais são as consequências, né? E se são realmente prováveis. Então é claro que a gente está utilizando aqui falar em público só como um exemplo, né? Para a gente poder relatar os temas, né? Então, em terceiro lugar, eu diria sobre o enfrentamento gradual, que é a exposição gradual que a gente tem que se colocar, né? Então, enfrentar o medo de uma forma gradual, né, e controlada pode ajudar a dessensibilizar-se, né? Então, comece com situações menos assustadoras, é claro, e avance para as mais desafiadoras, na sua opinião. Mas se o caso fosse falar em público, eu diria para você assim, comece falando em público, né, para pequenos grupos de amigos, né, antes de você avançar para audiências maiores ou do seu público-alvo, né? Outro aspecto é desenvolvimento de habilidades. Então, aprender a praticar habilidades específicas relacionadas ao medo, isso pode sim aumentar a confiança e reduzir o seu medo. Então faça um curso de oratória, se for o caso, né? Ou participe de um grupo de teatro para melhorar as suas habilidades de falar em público, se esse fosse o seu caso. É só um exemplo, né? Então, técnicas de relaxamento e respiração profunda é o quarto item que pode ajudar muito dentro desse processo. Então, técnicas de respiração profunda podem ajudar a acalmar esse sistema nervoso e reduzir também a ansiedade associada a esse medo. Exemplo disso é pratique a respiração diafragma, né? Inspirando lentamente pelo nariz, expirando pela boca. Isso é muito importante. Então, a meditação e práticas de estado de presença podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.
tornando mais fácil enfrentar esse medo e todos os outros medos. Estou utilizando aqui falar em público só como um exemplo mesmo, né? Então, dedique alguns minutos por dia para a meditação guiada, focada em relaxamento de consciência plena, presente, entende? Em quinto lugar, reestruturação cognitiva, né? Ou seja, desafiar os seus pensamentos negativos. Como é que é isso? Identifique, então, e desafie pensamentos negativos automáticos, né? Que alimentam o seu medo. Substitua-os, então, por pensamentos mais realistas e também, é claro, positivos. A exemplo disso, eu diria para você que em vez de pensar, vou fracassar ao falar em público, que é o nosso exemplo, né? Substitua por estou preparado e vou fazer o meu melhor. Ponto final. E vai com medo mesmo. Outro aspecto é a visualização positiva. Então visualize-se enfrentando o medo com sucesso. Imagine cada detalhe desse processo, dessa situação, como se você se sentira confiante e calmo diante desse grande desafio. Visualize-se dando, então, uma apresentação bem-sucedida, recebendo um feedback positivo, alegre, feliz, né, de todas as pessoas e se sentindo realizado nesse processo. Outro aspecto, além da visualização, apoio e terapia, é a busca de suporte, né? Então compartilhe seus medos com amigos, com familiares, com grupos de apoio, porque o suporte social, ele pode proporcionar encorajamento e uma nova perspectiva para você. Então, o exemplo disso é junte-se a um grupo de apoio para pessoas com medo de falar em público, por exemplo, ou com medo relacionado ao seu. A terapia profissional, ela também pode lhe ser útil. Considerar uma terapia cognitiva comportamental ou outras formas de terapia, isso pode ser extremamente útil para você. Um terapeuta ele pode ajudar você a desenvolver estratégias personalizadas, né, à sua necessidade para enfrentar e superar os seus medos. Então, trabalhar com um terapeuta, explorar a origem do medo e desenvolver um plano de enfrentamento gradual, isso traz a cura. Em sétimo lugar, eu falaria sobre o estilo de vida saudável, né, no exercício regular. Então é aquilo que nós falávamos antes, né, o exercício físico regular, ele pode reduzir os níveis de ansiedade e melhorar o seu humor, tornando mais fácil a enfrentar os seus medos, né? E exemplo disso inclui atividades físicas como caminhadas, né, natação, sei lá, esporte da sua preferência, uma simples caminhada, andar de bicicleta, simples assim, alguma coisa que te dê prazer, tá bom? Tem uma alimentação balanceada, que é outra coisa muito simples, né? Então uma dieta equilibrada, ela pode influenciar, sim, possibilitando o humor e a energia para você, ajudando a você a lidar com o medo, né? Tirar as toxinas do seu organismo, né? Limpando o seu intestino, limpando seu estômago, consuma alimentos ricos em nutrientes, frutas, vegetais, proteínas magras, né? E também grãos integrais, tá bom? Tenha sempre um sono adequado, é um outro item extremamente importante, né? Então, você sabe que a privação de sono pode exacerbar, né, a ansiedade e o medo. Então, garantir um sono de qualidade é crucial para a sua saúde mental. 7 a 8 horas por noite, né? Está excelente. Sempre procure dormir às 10 da noite, né? Um pouco mais, um pouco menos. Estabeleça uma rotina para o seu sono regular e crie um ambiente propício a esse descanso, né? Deixe o celular fora do quarto, apague a luz, nada de televisão no quarto, nada de rádio no quarto. Simplesmente o silêncio, né, e o escurinho da noite, tá bom? Então eu diria que superar medos específicos é um processo que exige autoconhecimento, exige compreensão e também uma ação gradual. Utilizando técnicas de relaxamento, de reestruturação cognitiva e buscando o apoio, é muito possível, sim, você enfrentar e superar e até curar todos os medos. Mas lembre-se que
que a mudança ela é possível sim, com paciência, com prática e persistência. Tá bom? Então, se esse insight foi útil para você, não se esqueça de dar um curtir, de comentar, e nos seguir nas redes sociais para mais dicas e conteúdos inspiradores para você. Compartilhe com alguém que você acha que pode ser útil em algum nível, de alguma forma. Eu sempre digo que compartilhar conteúdos como esse também é um ato de amor. Eu deixo aqui o meu abraço de amor, meu beijo de luz e até o próximo insight.